Bom dia, tudo bem? Vamos continuar estudando sobre oração? Hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente. Eu vou começar as perguntas da aula passada. Lembra que nós falamos perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores? Pois é. E aí eu vou contar a história de hoje, né? Na verdade não vai ser bem uma história. Nós vamos terminar a oração do Pai Nosso. E aí eu vou fazer as perguntas dessa oração, do final da oração. E aí, na aula que vem, nós vamos fazer uma super revisão de tudo que a gente estudou sobre oração. Então, se você perdeu algum vídeo, assiste de novo, assiste. Se você ficou em alguma dúvida, não lembra muito bem, assiste de novo, reveia os exercícios que você fez, porque vai ter um monte de perguntas sobre a aula, as outras aulas desde o início. Então, não deixe de estudar, porque oração é um tema muito importante, tá? Então, vou fazer as perguntas do perdoar as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, beleza? Mas primeiro vamos começar com a nossa devocional. Então, você acha que precisa ser perdoado? Existe alguém a quem você precisa perdoar? Ore agora a Deus e faça a sua confissão a Ele. Depois, corra para resolver a sua situação com essa pessoa, perdoando-lhe ou pedindo-lhe perdão. Vamos lá, número 1. Leia Gênesis 2, versículos 16 e 17. E Romanos capítulo 6, versículo 23. Você vai responder o seguinte: o que o pecado trouxe para nós? Então você vai ler Gênesis 2, 16 e 17 e Romanos 6, versículo 23 e vai responder o que o pecado trouxe para nós. Número 2. Só existe uma maneira de chegar a Deus de novo, por intermédio de Jesus. Ele morreu carregando o castigo pelo nosso pecado. Somente com o sacrifício de Jesus, a nossa culpa por termos nascido pecadores foi tirada e podemos nos achegar de novo a Deus. Então, tem os versículos aqui embaixo e você vai circular os versículos, vai escrever aí quais os versículos que dizem isso, tá bom? Vou falar aqui para você então, daqui. 1 Coríntios 15, 3, Isaías 42, 10, João 3, 26 e 1 João 1, 7. Tá bom? Número 3. Esses versículos bíblicos que estão aqui, você vai encaixar nessas frases que eu vou falar. Vamos ver, O pecado nos traz tristeza, desânimo e muitos outros problemas. Davi chegou a dizer que sentia até os ossos envelhecendo e toda a sua força e vigor indo embora por causa do pecado. Qual o texto bíblico fala sobre isso? Escolhe um desses aí. Vamos lá, letra B. Mas como devemos confessar? Primeiro, é importante dizer de maneira específica o que fizemos e nos arrepender de verdade por ter feito isso. Lembre-se do que Davi disse: confessei-te o meu pecado. Qual é o texto que diz isso? Letra C. Quando temos o perdão de Deus, somos bem-aventurados, ou seja, mais que felizes. Qual é o texto? E a última, letra D, é: além de pedir perdão a Deus, devemos reconhecer o nosso erro e pedir perdão aos nossos irmãos. Qual é o texto aí final? Vamos lá. Número 4. A graça é um favor que nós... Completa aí. Então, a graça é um favor que nós, mas mesmo assim, recebemos. É aí que entra a graça de Deus. Jesus recebeu o nosso castigo. Ninguém o obrigou. Ele fez isso por amor. E o que nós fazemos para merecer isso? Nada. Então, a graça é um favor que nós... Quinta pergunta. Mateus, capítulo 18, versículos de 23 a 35, conta a história do rei que perdoou uma grande dívida de um empregado. Lembra dessa história? Pois é, e esse empregado não perdoou a dívida que o seu colega de trabalho tinha com ele. Lembra? Então tá. Por causa disso, o rei castigou o empregado. Se você fosse o empregado que não perdoou a dívida do seu colega e tivesse ido para a prisão, o que você estaria pensando naquele momento, sentado na cela? O que será que estaria pensando na cabeça dele? O que você estaria pensando?
Por fim, eu vou te contar duas coisinhas e você vai me dizer, ó. A primeira é, o menino tá segurando a bola, tava jogando futebol, e o outro chega e começa a xingar ele. Então, essa é a situação número 1. Então, uma pessoa xinga a outra no futebol. E a outra situação é, a menina sem querer quebrou a lapiseira da outra. E aí, ao invés dela dizer, olha, desculpa, eu quebrei sua lapiseira, ela fala, ih, eu nem vi sua lapiseira. Quando você viu minha lapiseira? Não, eu não vi não. O que ela tinha que ter dito? Ah, desculpa, mas eu acabei quebrando a sua lapiseira. Então, nessas duas situações, tá? Então, se você fosse os dois personagens, ou o menino que foi xingado, ou a menina que quebrou a lapiseira, né? Não foi a menina que teve a lapiseira quebrada, não. A menina que quebrou a lapiseira, tá? Sem querer. O que você faria para resolver as situações? Então, escreva numa folha aí a solução de cada um dos problemas, tá bom? Antes de responder, pense na responsabilidade de tratarmos os outros como Deus nos tratou, ou seja, perdoando-lhes. Tá bom? Vamos então para continuar a nossa oração do Pai Nosso, e aí a gente dá continuidade então à nossa oração do Pai Nosso e a gente vai lá para o final então da nossa oração. Então, nós falamos, Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Nós já estudamos tudo isso. E agora nós vamos estudar o finalzinho, que está lá em Mateus. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, quando a gente ora, não nos deixes cair em tentação, o que a gente está pedindo? Olha, Deus, nos ajuda a não cairmos nas armadilhas do diabo. Nos ajuda a vencer essas tentações, porque ele vai fazer com que a gente caia naquelas tentações, naquelas armadilhas dele. Então, nos livra, nos afasta daquele cachorro bravo, deixa a gente bem longe da coleira. E como é isso é uma boa petição, não é? Tipo, nos livra da tentação, nos afasta daquele mal. Mas como é que a gente pode fazer isso? Jesus se livrou das tentações. Jesus foi tentado por Satanás mesmo em pessoa. Eva foi através da serpente. Mas Jesus foi tentado por Satanás durante 40 dias. 40 dias. E na Bíblia diz que no final, depois dos 40 dias, ele teve fome. E aí Satanás virou e falou, já que você é o filho de Deus, pega as pedras e transforma em alimento, em pão. Faz aí. E aí Jesus respondeu para ele uma frase assim, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Sabe de onde ele falou isso? Da Bíblia, da palavra de Deus. Olha o que Jesus respondeu então, utilizando as escrituras sagradas, né, a Bíblia. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Vamos ver de onde Jesus tirou isso da Bíblia? Vamos abrir em Deuteronômio 8, versículo 3. Então, Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Ele fala assim, ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Pois é, Jesus está fazendo uma referência aqui, lembrando, quando o povo saiu do Egito, que o povo era escravo, que eles foram para o deserto, que Deus prometeu que ia mandar o maná todos os dias. Só não ia mandar no sábado, que era o dia que eles tinham, né, para guardar para o Senhor. E aí Deus então mandaria no dia anterior em dobro para eles. Mas Deus mandaria todos os dias o maná. E acreditem, crianças, Deus não esqueceu um só dia de mandar o maná. Então, isso que Jesus falou de que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor é que o homem viverá. Jesus estava falando exatamente isso, que nós devemos botar a nossa confiança em quem? Em Deus.
O povo lá no deserto botou a confiança em Deus e recebeu o maná todo dia. Deus não esqueceu deles. E Deus também não vai esquecer de nós. Entenderam? E no final, então, disso tudo, o que aconteceu? Satanás saiu derrotado, porque Jesus sabia que Deus o ajudaria. Entenderam? Então, quando a gente pede para Deus nos livrar do mal, que mal é esse que a gente está falando? Olha, pode ser tanto uma situação ruim, uma situação de perigo, uma situação que seja ruim para a gente, como o próprio causador do mal, que é Satanás, que é o inimigo de Deus. Então, quando a gente pede para Deus nos livrar do mal, são situações más que podem nos acontecer, nos ocorrer, ou então de Satanás mesmo. E o que Satanás quer? Qual é o objetivo desse inimigo de Deus? Ele quer nos afastar de Deus, né? E ele quer acusar o povo de Deus e levar os filhos de Deus a cometer o pecado, que a gente sabe que é uma ofensa muito grande a Deus. Então, qual é o objetivo, grande objetivo de Satanás? Fazer com que a gente peque. Então, isso vai nos afastar de Deus. Sim? Vamos lembrar o que aconteceu lá no Jardim do Éden? Foi bem isso que aconteceu. Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. Vamos ler juntos? Ó. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Tá, então fica claro aqui o que Deus quer dizer: que não pode comer do fruto daquela árvore. Não pode comer. Tem alguma dúvida? Não, não tem. Ó, não pode comer dessa árvore. Você pode comer todas, mas o fruto daquela árvore lá não pode comer. Tá. Mas aí quando a serpente, que Satanás estava representado ali pela serpente, quando a serpente pergunta para Eva o que foi que Deus disse para ela, ela responde uma coisa, mas não foi bem isso que ela falou, não. Vamos ver? Está em Gênesis capítulo 3, versículo 3. Vamos ler lá? Ó. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Deus disse que não podia tocar no fruto? Não. Deus só disse o quê? Que não pode comer. E a serpente, Satanás, muito esperto, falou, já sei. Como Deus não tinha dito aquelas palavras, foi uma chance do inimigo da pele da serpente enganar Eva. E aí, qual foi o resultado disso? Todo mundo sabe. Eles pecaram, e aí foi a origem do pecado no mundo. Então, mas a gente não pode se enganar. Satanás tem o poder, sim. Aliás, ele tem muito mais poder do que eu e você, tá? Só que ele tem um poder limitado. Ele não pode fazer todas as coisas. Pensa num cachorro bem bravo mesmo. Mas esse cachorro está amarrado numa coleira. Então, se eu passar longe do cachorro, ele vai conseguir fazer alguma coisa em mim? Não. Mas se eu chegar perto dele, lá onde a coleira, onde ele pode andar preso pela coleira, aí ele pode fazer alguma coisa. Satanás é como se fosse esse cachorro que está preso. Ele tem poder para fazer as coisas, mas só até onde Deus permite que ele faça. Entenderam? Ele tem o poder, mas só até onde Deus permite que ele vá. É onde o cachorro pode ir amarrado com a coleira. Entenderam? Então ele não tem o poder de fazer todas as coisas de qualquer jeito, não. Ele tem poder? Tem. A gente tem que ficar esperto? Tem que ficar esperto. Mas vamos lembrar, ele só vai fazer até onde Deus permitir que ele faça. Não somente Jesus foi tentado, mas nós também somos e seremos tentados. É muito bom quando Deus testa a nossa fé. Quando nós passamos por algum problema e que Deus vai então testar a nossa fé. Ah, tia, você está dizendo que é bom passar por problema e testar a nossa fé? É, porque isso faz com que a nossa fé seja testada, nossa fé realmente se fortaleça e a gente sabe também uma coisa que é importante. Deus não vai dar nada além do que a gente pode carregar.
Então, ainda que seja um problema físico ou um problema espiritual, ele vai dar alguma coisa que a gente possa suportar. Às vezes, eu confesso que Deus podia não dar uma coisa, testar a gente até a última força. Deus podia dar uma aliviadinha. Mas, assim, é muito bom porque ele testa a nossa fé e a gente fica mais forte espiritualmente, entendeu? E isso vai melhorar o nosso caráter. Nós vamos sair diferentes, nós não somos mais as mesmas pessoas, nós vamos nos tornar pessoas cada vez melhores, cada vez mais parecidas com Cristo, entendeu? Então, essas situações fazem com que a gente confie em Deus, a gente aprenda cada vez mais a confiar em Deus e a entender que Ele está cuidando de nós. E isso aí tem tudo a ver com esse final do Pai Nosso, entenderam? Então, fala, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Aí, ó, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então, ó, nos ajuda a ficar longe do mal. Ele vai nos tentar? Vai. Nós vamos passar por provações? Nós vamos. Mas nos afasta, Deus. E isso vai nos fortalecer para vivermos cada vez mais dependentes dele, cada vez mais dependentes de Deus. Tá, mas por que nós devemos confiar em Deus? Por que nós devemos depositar a nossa confiança em Deus? Porque é a Ele que pertence todas as coisas. Ó, eu pertenço a Ele, você pertence a Ele, a nossa vida então pertence a Deus, toda a criação pertence a Deus, foi Ele que criou todas as coisas. Os nossos sentimentos, as nossas emoções, tudo pertence a Deus. Então, é a Ele que nós devemos colocar toda a nossa confiança. Nós precisamos crer, então, que Deus vai ouvir as nossas orações. Mas, além disso, a gente precisa estar disposto a aceitar a resposta de Deus. Nós já falamos lá no início que muitas vezes não é aquilo que a gente quer. Deus faz o que Ele quer. E sempre o que Ele quer é o melhor para a nossa vida. Não é? Então, nós devemos estar dispostos a aceitar a resposta que Deus vai nos dar às nossas orações. E é por isso, então, que Jesus ensina seus discípulos a concluir a oração falando amém. O que significa amém? Assim seja, ou que seja de acordo com a tua vontade. Então, nós terminamos a oração dizendo, olha, Deus, que seja feita a sua vontade para nós. Então, nessa partezinha final da oração, Jesus nos ensina que Deus é o único que tem a autoridade, capacidade e a glória para responder às nossas orações. E devemos tranquilizar os nossos corações com a sua resposta, que ela é sempre o quê? A melhor resposta para a gente. Mas se for da vontade de Deus, que a gente passe por problemas, por situações ruins, pelo mal que a gente pede para Deus nos afastar, nós devemos orar para que o inimigo, o tentador, Satanás, não nos faça pecar contra Deus, mas que ele nos faça entender que Deus é soberano e que nunca nos dá coisas maiores do que nós podemos suportar. Vamos abrir então nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então, nós vamos passar por tentações, mas são tentações que nós vamos poder suportar. Nada além das nossas forças, como a gente já viu. Então, como é que a gente pode nos livrar de cair nessas tentações? Jesus, ele nos dá a resposta, tendo uma vida de oração e confiando totalmente nas promessas de Deus. Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, nós precisamos confiar totalmente no reino de Deus, no poder e na sua glória. Só assim nós vamos vencer as tentações e vamos garantir a vitória contra o tentador.
Jesus, quando passou por uma terrível tentação no deserto durante 40 dias, ele utilizou a espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus para vencer a luta. E ele venceu mesmo. E nós temos algumas armas que nós podemos usar contra o nosso inimigo. Você conhece essas armas? Está lá em Efésios, capítulo 6, versículos de 10 a 18. Nós vamos ver, então, vamos abrir lá em Efésios, capítulo 6, versículos de 10 a 18. Vamos ver que armas são essas que nós temos para usar contra os nossos inimigos? Tá assim, ó. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Então, é um cinto da verdade. E vestindo-vos da couraça da justiça. Então, a couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Então, o calçado, as sandálias, são com o evangelho da paz. Embraçando-os pelo escudo da fé. Então, a gente vai estar sempre com o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então vamos lá, vamos revisar isso? É o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a couraça da justiça, o escudo da fé, o cinto da verdade e a sandália, os calçados, então, da paz. E aí, com tudo isso, nós vamos estar com a armadura de Deus para nos protegermos da armadilha do inimigo, a armadilha de Satanás. Vamos orar, então? Pai de amor, muito obrigada, Deus, porque nós terminamos de estudar a oração que Jesus nos ensinou. Pai, que em todos esses domingos, ó Deus, a Tua palavra tenha entrado nos nossos corações e que nós tenhamos amado cada vez mais a Tua palavra, Deus. Que nós possamos ter realmente aprendido a orar como convém. Perdão, Pai, pelos nossos pecados, que muitas vezes nem orar nós sabemos direito, Deus, mas o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigada por esse momento, esses momentos que nós tivemos juntos, falando sobre a oração, nos aprendendo, ó Deus, a nos comunicarmos cada vez melhor contigo, ó Deus. Livra-nos, ó Pai, das tentações, que o inimigo não prevaleça sobre nós, ó Deus, que nós realmente possamos estar revestidos da Tua armadura, Pai, para que possamos vencer assim como Jesus venceu as tentações do inimigo. Muito obrigada, Deus, mais uma vez por esse momento maravilhoso. Livra-nos, ó Deus, desse vírus, esteja conosco, Pai. Perdão por nossos pecados. Muito obrigada por tudo, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos então agora ver as perguntas dessa aula, porque na aula que vem, como eu falei, nós vamos fazer uma revisão de tudo, tá bom? Vamos então para o momento devocional dessa lição? Tudo foi criado por Deus. E porque Ele fez tudo, Ele pode controlar e governar todas as coisas, inclusive nós. Ore neste instante a Deus e peça a Ele que tome conta de todo o seu ser.
É uma experiência maravilhosa deixar Deus tomar conta de nossa vida. Experimente. Pergunta número 1. Eva, no jardim do Éden, não quis obedecer a Deus e acabou acreditando nas palavras do inimigo, que estava na pele de uma serpente. Leia Gênesis 3, de 1 a 6. Então, você vai ler Gênesis capítulo 3, versículos de 1 a 6. E vai ver aí quais são as frases que a serpente disse para enganar Eva. Primeira frase aqui, ó, vamos ver se ela disse isso. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Segunda frase. Esta é a árvore que vocês não podem comer? Terceira frase. Cuidado, talvez aconteça algo de ruim com vocês. Quarta frase. É certo que não morrereis. E a quinta frase é: Deus disse isso porque sabia que, quando vocês comerem, conhecerão o bem e o mal. Então, qual dessas frases que a serpente disse? Vou repetir. A primeira frase é, vamos ver se ela disse isso. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Segunda frase. Essa é a árvore que vocês não podem comer? Terceiro, cuidado, talvez aconteça algo de ruim com vocês. Quarto, é certo que não morrereis. E 5, Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem, conhecerão o bem e o mal. Pergunta número 2. Jesus foi levado ao deserto para ser tentado por Satanás. Quantos dias durou essa tentação? Faça as contas e responda. E você vai conferir a sua resposta, está em Mateus capítulo 4, versículo 2. Então, você vai fazer essa conta aí, ó. Você vai somar 10 mais 20 mais 30 mais 20. Deu um resultado. Esse resultado você vai dividir por 2. E esses foram números de dias que Jesus foi tentado. Terceira pergunta. Quando Jesus enfrentou o inimigo, ele falou versículos já conhecidos das Escrituras. Então, ó, tem os versículos bíblicos aqui na tela. Então, você vai falar as frases e você vai ver quais desses versículos que vão se encaixar aí. Vamos lá. Primeira frase é: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Qual desses versículos encaixa nessa frase aí? 2. Não tentarás o Senhor teu Deus. Qual é o versículo? E a última é: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Preencheu? Terminou aí? Vamos lá então. Quarta pergunta. Jesus usou a própria Bíblia para vencer quando foi tentado. Isso mostra que ele usou a espada, que é a própria palavra de Deus, e que faz parte da armadura de Deus. Que armadura é essa? Está lá em Efésios, capítulo 6, versículos de 13 a 18. Vamos ver se você sabe a armadura toda? É o capacete da... É a couraça da... O cinto da... A espada da... O escudo e a sandália. Preencheu? Conseguiu preencher tudo? Qualquer coisa confere, tá? Em Efésios capítulo 6, versículos de 13 a 18. No final da oração do Pai Nosso, vemos que tudo pertence a Deus. Como é bom saber disso e viver sempre pertinho de quem é o soberano e o todo-poderoso. Ore louvando a Deus por isso. Bruno faltou a prova de ciências e a professora disse que poderia fazê-la no dia seguinte. Seus amigos queriam lhe contar todas as questões da prova e Bruno está precisando de nota. Mas ele sabe que isso seria o mesmo que colar e não quer desagradar a Deus. Se você fosse o Bruno, o que você falaria para os seus amigos? Escreve aí. O que você falaria para os seus amigos com firmeza e com educação para não saber as questões da prova? Uma curiosidade. Leia Hebreus capítulo 6, versículo 18 e descubra uma coisa que Deus não pode fazer. Tem alguma coisa que Deus não pode fazer? Tem. Está lá em Hebreus capítulo 6, versículo 18. Ele é a verdade. Então, ele não pode... Crianças, um bom domingo.
Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Eu vejo vocês domingo que vem. Não deixe de revisar as lições para responder todas as perguntas direitinho, tá bom? Um beijo!